Essa semana a gente teve muitas notícias da política que nos assombraram, né? São muitas notícias e possivelmente na próxima semana eu vou ter que voltar aqui e mencionar alguma notícia dessa semana, porque sem dúvida nenhuma haverá desdobramentos aqui graves em relação a vários desses assuntos. Mas eu escolhi hoje dois temas que não estão vinculados necessariamente, mas que me chamaram a atenção, embora a gente possa traçar um paralelo aqui mais para frente no vídeo. E para quem está curioso também, né, hoje eu fui ao cardiologista, bem, vocês sabem, né, eu tive um problema cardíaco na outra semana, mas agora eu fiz uma consulta hoje, o negócio está bem melhor já, então podem ficar tranquilos. Agora é manter a forma, é a nutrição, é monitorar, né, é fazer acompanhamento, então nesse sentido podem ficar tranquilos que o negócio está melhorando aqui, gradualmente voltando ao ritmo que a gente pode levar também, né? O importante é entender os limites, que eu acho que foi o que ultrapassei também esse ano. Estava muito além daquilo que eu deveria fazer. Então, vamos ao tema primeiro de hoje, que é o Trump. O Trump, ele publicou na internet essa noite, né, no Twitter, o seguinte. Isso aqui foi 4 horas atrás. Ele diz o seguinte: essa noite, eu e a primeira-dama testamos positivo para coronavírus. Começaremos nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. Nós vamos ultrapassar isso junto, né? Nós vamos vencer isso juntos. O Trump, ele, assim como o Bolsonaro, foi um sujeito que lidou com a pandemia de um modo... Bem, o Trump foi um pouquinho mais complicado, na verdade, do que o Bolsonaro, né? Porque, por um lado, ele negava certas coisas, ele era negacionista da ciência, não usava máscaras, se recusava a fazer isso em público. E, por outro lado, ele compôs uma equipe técnica, de fato, e que tentava, dentro das possibilidades do governo trumpista, tentava transmitir uma mensagem correta para a população. Então você tinha as duas mensagens juntas, em conflito, e, nesse sentido, ele foi um pouquinho melhor do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro demitiu, né? Tinha o Mandetta lá, que seria o ministro técnico do governo dele, ele vai lá e demite o Mandetta, e depois disso foi barranco abaixo. Então, o Trump, ele era alguém que negava o impacto disso. Surgiram áudios recentemente também de uma conversa, de uma gravação feita entre o jornalista investigativo Bob Woodward e o Trump, no qual o Trump dizia que ele sabia do impacto, né? Ele conhecia o impacto, mas publicamente ele negava porque ele não queria escandalizar as pessoas, porque, bem, não queria causar pânico. E isso é uma denúncia bastante grave também, foi algo que horrorizou as pessoas. E nesse sentido agora ele sofre, de certo modo também, se for pensar, a consequência desse negacionismo, de evitar se cuidar em público. E ele tinha reuniões com os secretários dele sem nenhum tipo de prevenção, então a gente saiba. O fato de ele pegar o coronavírus agora, nessa altura, né, a gente está em outubro, isso pode prejudicar bastante a campanha eleitoral do Trump, porque a eleição é agora em novembro, comecinho de novembro, você vai ter a contagem dos votos, alguns votos vão pelo correio, outros vão chegar depois. A eleição dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, na verdade, você não tem um único dia que as pessoas vão lá para votar, mas a data mesmo é começo de novembro. Se ele piorar, né, porque por enquanto aparentemente ele não demonstra nenhum sintoma muito grave, se a condição médica dele piorar, isso vai prejudicar bastante a campanha, né? O fato de não poder viajar para outros estados, de poder fazer o corpo a corpo, que é o que ele gosta de fazer, né? Como bom político populista, ele gosta daqueles comícios dele, que ele lota de trumpistas, em muitos casos até de supremacistas brancos, né? E assim ele não terá como mobilizar essa base dele. Ele fará possivelmente pela internet isso, que tem sido um modo como o Biden tem feito a campanha. O Joe Biden, ao contrário do Trump, não foi alguém que minimizou a pandemia ou que negou o coronavírus e que tem feito uma campanha principalmente digital. Então, a preocupação agora, e eu li hoje no New York Times isso falando, é se isso vai reduzir ainda mais o apoio ao Trump, porque sem poder fazer a campanha tradicional dele, isso pode levar a perdas eleitorais, e caso se torne grave a condição dele, até que ele abandone a corrida eleitoral. Essa é uma outra possibilidade, que o próprio Trump, dada a sua impossibilidade de concorrer, né, porque está doente, está gravemente doente, não possa participar do pleito. E aí possivelmente o vice é que assumiria a corrida, que é o Mike Pence. É importante mencionar as eleições norte-americanas porque ali pode ser o ponto de virada desse movimento, né, desse processo global de ascensão de partidos extremistas de direita.
No caso de uma vitória do Trump, uma reeleição do Trump, isso vai fortalecer a posição desses partidos, vai fortalecer inclusive a posição do próprio Bolsonaro também no Brasil, né? Vai dar um outro fôlego, mas se ele perder, isso pode levar, sabe, mandar ondas de choque para o mundo inteiro e começar uma reação agora contra esse tipo de política que ele exerce. E há uma outra preocupação, por exemplo, né, que o próprio Trump disse quando perguntado se ele faria uma transição pacífica caso perca as eleições, e ele se recusou a responder isso. Essa é uma coisa inédita na democracia norte-americana, de um presidente não reconhecer que, caso perca, que ele vá sair do posto e deixar a vaga para o próximo presidente. Isso é algo muito preocupante e demonstra, mais uma vez, o caráter autoritário dessas figuras. Pessoas que não respeitam o processo democrático, embora tenham sido eleitas pelo processo democrático, mas que não respeitam esse jogo. E vale lembrar também que a semana agora que passou teve o primeiro debate presidencial entre o Joe Biden e o Trump, e foi uma vergonha o negócio, foi assim, pavoroso, né? Foi assim, algo desprezível, para ser bem sincero. A gente fala muito de debate aqui, de argumentação, foi desprezível aquilo que se deu, a série de mentiras que o Trump propagou, de fake news, de distorções, os ataques ad hominem que ele fazia, e uma tática recorrente dessas pessoas, da extrema-direita global também, é a interrupção. O Trump simplesmente não deixava que o Biden falasse, o tempo todo interrompendo, cortando, sabe, atrapalhando o raciocínio. E essa é uma tática discursiva, né? Isso não é acidental, isso é proposital, porque assim você primeiro se demonstra poder, né? Eu controlo o jogo, depois você corta o raciocínio da pessoa e ela não consegue se expressar. Isso já pode nos ajudar a ver o segundo tópico aqui, o segundo assunto, que tem a ver com uma decisão judicial agora contra um candidato agora da Prefeitura de São Paulo, que eu não vou mencionar o nome aqui, porque vocês sabem que ele quer aparecer, e é um candidato que tem uma margem de votos nas pesquisas pífia, sabe? 2% da edição de voto, ou seja, tem mínimas chances de ganhar para a Prefeitura, mas que ele adota a velha tática do MBL, né? É um integrante do MBL, que é a tática da polarização política e da espetacularização do debate público. Então ele vai lá, e a gente viu também em vídeos recentes, isso antes de eu ter o piripaque, a gente viu que ele escolheu o seu alvo, né? Na verdade, ele escolheu dois alvos, que foi um deles o padre Júlio Lancelotti, que é um padre católico em São Paulo, que está trabalhando com pessoas em condição de rua, está lá na rua, né, no dia a dia, ajudando essas pessoas. E o segundo alvo dele prioritário é o Guilherme Boulos, candidato do PSOL para a Prefeitura de São Paulo. Então ele elegeu essas duas pessoas como se fossem os alvos, né, como se fossem os símbolos daquilo que ele combate. Esse candidato à prefeitura, bem, vocês lembram, né, ele me desafiou para um debate, né, eu que não tenho nada a ver com isso, né, tipo, eu que não sou candidato a nada. Até esse é um ponto interessante, porque ele gravou um vídeo recentemente aqui, reforçando seus ataques à esquerda, ao padre Júlio Lancelotti, mencionou meu nome lá também, e ele disse que eu insultava ele, eu não me lembro aqui de nenhuma circunstância insultá-lo, e ele disse que eu criticava as propostas dele e não apresentava nenhuma proposta no lugar. Primeira situação, eu não sou candidato, como eu disse, eu não sou candidato a prefeito, não sou candidato a nada. Então quem tem que apresentar propostas são os candidatos, são essas pessoas que vão, caso se elejam, fazer alguma coisa real. Ele tem que debater propostas, ele tem que debater a visão de futuro de São Paulo com outros candidatos à Prefeitura de São Paulo, nem comigo, nem com o padre Júlio Lancelotti. Nós não estamos disputando cargo eleitoral aqui. A decisão judicial, como vocês vão ver, e mais adiante no vídeo, aqui no finalzinho do vídeo, vai ter o advogado Bruno Silvestre explicando a natureza dessa decisão e o que ela significa, é porque ele, como eu disse, ele personalizou essa disputa dele, né? E nesse sentido, eu posso dizer para você que eu não sei se esse candidato ele é olavista ou tem alguma influência do Olavo de Carvalho, talvez tenha, não sei dizer também, não conheço a trajetória intelectual dele, entre aspas, aqui, mas o que ele faz é justamente aquilo que o Olavo de Carvalho menciona várias vezes, né? Que você não disputa ideias, você não confronta ideias, você confronta pessoas e grupos. Então, o que esse candidato faz, esse representante público, deputado agora, ele elege certas figuras, ele isola certos indivíduos que representam o oposto daquilo que ele defenderia. E eu sou muito cauteloso aqui, gente, ao falar do MBL e tentar enquadrar como extrema-direita, porque eles estão numa fronteira, eles estão numa zona marginal nesse debate político. Eles de fato não são idênticos pelo menos, eles não são iguais aos bolsonaristas, por exemplo. Eles não defendem as mesmas pautas específicas do bolsonarismo, em muitos sentidos. E nem certos conceitos, por exemplo, que o Olavo de Carvalho defende ou que o Nando Moura defende. Então eles são ligeiramente diferentes. Mas esses grupos, eles
se cruzam, eles se intercalam, eles dialogam, né? A gente viu alguns anos atrás aqui uma série de showzinhos feitos entre o Nando Moura e esse candidato à prefeitura agora. Fizeram um espetáculo em torno disso, né? E nesse ato, né, nesses debates que eles realizaram, o que aconteceu foi que eles misturaram a audiência. Então muita gente que acompanhava o Nando foi pro lado dele e vice-versa. Então foi, na verdade, um circo, né? Tipo aquelas lutas livres que é tudo ensaiado, coreografado, então você viu duas pessoas que pensam mais ou menos parecido em muitos aspectos, mas que fingem discordar e isso leva a um showzinho. A gente falou de interrupção, essa figura, ele cresceu na internet ao ir às ruas, questionar as pessoas, manifestantes que estão em passeatas, da esquerda principalmente, questionar as pessoas sobre aquilo que elas pensam, aquilo que elas estão fazendo ali, né? Ver se elas entendem aquilo pelo qual supostamente estão lutando. E uma das táticas desse indivíduo, assim como de outros também, como o Caio Coppola ou como outros olavistas e conservadores e bolsonaristas, é constantemente interromper a pessoa. Se por acaso esse sujeito, né, esse youtuber, fosse para a rua e encontrasse alguém que de fato explicasse o que estava acontecendo, o que ele fazia era cortar a pessoa no meio, interromper a pessoa e mudar, fazer uma outra pergunta para desorientar a pessoa e levá-la para outro sentido. Isso é muito evidente quando você vê os vídeos dele, principalmente quando ele podia para as ruas, né? Porque agora já não pode tanto assim quando ele podia anos atrás. É uma tática discursiva, como eu disse. É uma tática discursiva e isso é feito conscientemente. Ele sabe que ao fazer isso, ao interromper a pessoa, ele vai desconcentrá-la. E vou só voltando aqui ao que eu mencionei, quando ele escolhe o padre Júlio Lancelotti, que ele chamou de cafetão da miséria, foi o termo que ele usou para designar o padre Júlio Lancelotti, e segundo essa figura aí, o problema de São Paulo, o problema da Cracolândia é o padre. Para você ver como é, sabe, delirante a visão da pessoa, o problema de São Paulo é um padre que está na rua ajudando os moradores de rua. O problema na cabeça dele não são décadas de má gestão ou da incapacidade de prefeitos de lidarem com isso, mas é um padre, um sacerdote católico na rua lutando contra a miséria, né? Eu até quero mandar um abraço para o padre Júlio Lancelotti, porque quando eu estava internado, através de uma amiga comum, ele mandou também um desejo de melhoras, mandou uma bênção para mim lá. Então eu agradeço ao padre. Uma coisa é certa, gente. A caridade, como ela é feita, por muita gente, na verdade, não apenas por padres católicos, não apenas por religiosos, mas a caridade como ela é feita, ela não vai resolver o problema. Ela não vai solucionar o problema social. Como a gente já viu aqui em outros vídeos, é uma coisa profunda, é uma coisa complexa, são vários fatores, é multifatorial. Mas também não dá para fechar os olhos para isso. Se não houver um auxílio imediato, muita gente vai morrer de fome, muita gente vai ficar, de fato, numa condição pior do que já está. Então, a caridade que é feita por esses grupos, ou por ONGs, ou pelo padre Júlio Lancelotti, é uma tentativa de minimizar algo que já é muito ruim. São pessoas que já estão em condições subhumanas, e há uma tentativa mínima de resgatar uma certa dignidade dessas pessoas. Mas não são esses grupos ou esses indivíduos que vão retirar essas pessoas da miséria. Não é isso, mas é simplesmente minimizar os sofrimentos que elas já passam. Do mesmo modo que a gente não propõe, por exemplo, o fim da polícia. A polícia tem que existir, a polícia deve existir, deve fazer patrulhamento, deve investigar os crimes. A existência da polícia não é para evitar que os crimes existam, mas é para minimizar uma situação que existe. É de punir quem cometeu crimes, mas o confronto ao crime, seja o crime organizado, seja a violência urbana, em seus diferentes modos, é uma questão social profunda. Então, para você reduzir a violência urbana, não basta apenas a polícia, porque a polícia é o fim da cadeia, a polícia é quando pega o cara que já cometeu o crime. Para você evitar que esse sujeito entre no crime, você tem que ir antes, uma etapa antes. Então, por exemplo, o trabalho que o Júlio Lancelotti faz, o padre, seria semelhante ao da polícia combatendo o crime. É um trabalho no fim da cadeia, é tentar evitar o que já está cagado. É um controle de danos, mas não é evitar que esses danos ocorram. E isso é feito por políticas públicas eficazes. Como eu disse, questões de propostas políticas ele deve debater com outros candidatos políticos que estão ocupando o mesmo espaço de disputa eleitoral e que têm propostas diferentes. Eu, como cidadão e como possível eleitor, o meu trabalho é de olhar as propostas desses candidatos e julgar, avaliar ou criticá-las se elas me parecem coerentes, capazes de lidar com os problemas. A minha função não é apresentar propostas, porque nesse sentido você tem vários outros intelectuais ou sociólogos ou pessoas que estudam esse assunto, né, criminologia, urbanismo também, para poder lidar com a questão da cidade, como distribuir as pessoas na cidade, que podem fornecer respostas muito mais produtivas e razoáveis para isso. Mas, repito aqui, o método como essas pessoas operam, e aqui eu falo, por exemplo, do Trump, como o MBL, como bolsonaristas, é um modo de polarização, eles estão constantemente dividindo entre nós e os inimigos, e de
causar um espetáculo na política, de causar esse furor, de acirrar os ânimos, de acirrar o ódio, de acirrar a raiva, de acirrar a indignação. É como eles trabalham. Agora o Bruno Silvestre vai explicar para vocês qual foi a decisão judicial aqui relacionada a esse candidato. Fala, Henry, cidadão Silvestre na área, um prazer estar aqui novamente e vamos tratar então dessa treta jurídica, né? A Justiça Eleitoral, um juiz de uma zona eleitoral de São Paulo, determinou em sede de antecipação de tutela, ou seja, uma liminar, uma decisão imediata, com efeito imediato, determinando a retirada de vídeos do Mamãe Falei, em que ele atacou o padre Júlio Lancelotti. Quem moveu essa ação? O Ministério Público Eleitoral. Por que ele moveu essa ação? Porque ele entendeu que houve, primeiro, um abuso, né? Ultrapassou-se o limite do debate de ideias e foi para uma questão de ofensas ao padre. Sendo que o padre, ele não é político, ele não é de nenhum partido político e ele não tem pretensões de cargo eletivo. Então, não se está debatendo com um outro político. É alguém atacando e ofendendo gratuitamente uma pessoa que faz um trabalho social. As pessoas podem criticar, há essa necessidade, né, de análise e de crítica social, mas você não pode ofender a dignidade, colocar em risco a vida da pessoa. Então, por esses motivos, houve primeiro uma consideração de que há um abuso por parte do candidato Arthur Duval. Todavia, tem um segundo fundamento, que os vídeos foram feitos antes do dia 26 de setembro, que é a data de início da campanha eleitoral. Antes do dia 26, todo mundo se chama de pré-candidato. Por que pré-candidato? Porque ainda não começou a corrida eleitoral. E quem começa a campanha antes da corrida eleitoral queimou a largada. E essa pessoa, ela é punida com a retirada de vídeos ou algum outro tipo de sanção. Nesse caso, foi pedido apenas a exclusão sob pena de multa. Então, o que a justiça determinou? Ela determinou que seja retirado esses vídeos sob pena de multa diária, no valor lá fixado, e eu falei, não pode mais atacar, né, a pessoa do padre Júlio Lancelotti. E por que isso acontece e qual é a relevância, né, dessa medida, né? Primeiro, isso mostra que essa espetacularização do absurdo, que é você atacar pessoas como um padre que faz ação social, não vai ser admitido. Ou seja, a Justiça Eleitoral está ciente de que essas táticas, elas existem e elas serão combatidas. O Ministério Público Eleitoral corretamente entrou com essa ação e foi concedida essa decisão. Cabe recurso? Cabe ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e posteriormente também ao TSE, caso entenda que há uma violação própria de ser analisada em sede especial. Eu acredito que essa decisão, caso o Mamãe Falei recorra, ela vai ser mantida. Por quê? Porque ultrapassa o limite do respeito, ultrapassa o limite do razoável. A gente já queimou isso há muito tempo. O problema é que a gente, de alguma forma, estava sendo muito condescendente com esse tipo de postura. E agora, essa decisão, assim como outras que eu já pude ver, elas reafirmam o fato de que a Justiça Eleitoral, ela está ciente e ela vai intervir quando provocada pelo Ministério Público Eleitoral ou por alguma outra parte. Então é basicamente isso. Obviamente que o padre Júlio Lancelotti poderia processar caso entendesse que foi ofendido, caso entendesse que houve um crime, tanto na justiça comum, civil, como também na criminal, se ele assim quisesse. Mas, ao que parece, o padre não quer processar e, por conta disso, a única ação que existe é uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, onde não há pedido indenizatório, há apenas esse pedido de exclusão desses vídeos. Então é basicamente isso e agradeço aqui a participação. Até a próxima.
Eu quero agradecer muito a participação aqui do Bruno Silvestre, do advogado. Confira um canal dele no YouTube chamado Cidadão Silvestre, no qual ele explica outras questões jurídicas. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, sobre o caso do Trump aqui, agora infectado com coronavírus, contaminado, e como isso pode impactar as eleições norte-americanas, e também o caso desse candidato à Prefeitura de São Paulo que passou dias e dias atacando o padre Júlio Lancelotti e agora uma decisão judicial ordenou que os vídeos sejam derrubados. Que ele não possa mais atacar e insultar o padre Júlio Lancelotti porque o padre não é candidato a nada. Ele está atacando um cidadão agora que não tem relação com o debate político que ele está empreendendo. O que você pensa sobre isso, sobre esses dois casos? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se torne membro do canal ou apoiador para dar um apoio financeiro também. A gente já falou aqui em outras circunstâncias, como o YouTube é uma plataforma instável e muitas vezes bastante estressante para o criador, então que isso pode dar o seu suporte ao canal. Se inscreva aqui no canal também, a gente está quase chegando a 580 mil inscritos aqui, é muita gente, e confira meus livros, tanto sobre o Bolsonaro quanto o que está na pré-venda agora, O Rei de Judeus sobre o Jesus Histórico. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!